Olá, alunos! Vamos dar início a mais uma aula de física com a temática equilíbrio dos corpos. O que nós vamos abordar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre as condições de equilíbrio em relação às forças aplicadas a um corpo, em relação às leis de Newton. Vamos começar primeiramente falando do equilíbrio da partícula. Quais são as condições de existência para a gente considerar uma situação de equilíbrio? Então vamos lá, nós temos dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático, que é quando eu tenho a velocidade do corpo igual a zero, onde todas as forças que atuam sobre esse corpo vão ser somadas e produzir então uma resultante nula e também não vai produzir nenhum tipo de movimento, o corpo está em condição estática. Tudo bem? E nós temos agora, então, o segundo tipo de equilíbrio, que no caso nós teríamos o equilíbrio dinâmico. Voltando aqui um pouquinho, tá? No equilíbrio dinâmico, no caso, eu tenho um tipo de movimento, que seria o movimento em linha reta com velocidade constante. Lembrando que nesse movimento também a somatória das forças é nula. Então nós temos aí na situação de equilíbrio da partícula uma condição que é determinada lá na primeira lei de Newton, nas condições da inércia. Ou é repouso com velocidade igual a zero, ou movimento retilíneo uniforme, aquele que eu não tenho aceleração, aquele em que a velocidade não varia em nenhuma situação das três características vetoriais: módulo, direção e sentido. Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo. Falando do equilíbrio dos corpos, observem bem agora essa imagem. Interessante, né? Como seria possível conseguir ficar nessa posição? Um equilíbrio quase que perfeito, né? Dois corpos em posição onde eu não tenho nenhum tipo de movimento. Eu não tenho rotação, eu não tenho translação. Então, nesse caso aí, eu tenho a primeira condição aplicada, que é velocidade igual a zero. Vamos ver como é que isso acontece? Então, vamos lá. Movimento ou torque? Movimento ou torque? Primeiro, grandeza física que pode causar rotação em um corpo, alterar sua rotação ou evitar que ela ocorra. Nesse caso, o conteúdo traz para a gente uma grandeza física que coloca o corpo em tendência de movimento, coloca o corpo em possibilidade de movimento, de giro ou translação. Nesse caso, nós temos aí uma grandeza física também vetorial, porque o momento ele vai ser determinado pelo produto força vezes deslocamento, né? Aliás, corpo vezes distância da aplicação dessa força a um ponto de referência, a um ponto central O, tá? Essa distância nós chamamos de braço. No sistema internacional, distância ela é determinada em metros, mas nós também podemos medir em centímetros, milímetros e assim por diante. E força, como nós já vimos também no sistema internacional, ela é dada em Newton. E nós temos outros sistemas que medem força em unidade, que é o quilograma-força. Então vejam só, a tendência de rotacionar um corpo ou a tendência de colocar esse corpo em giro, nós chamamos de momento ou torque, tudo bem? Então veja só, o braço é a força, tá? Da aplicação do ponto de referência. Então eu tenho uma força aplicada perpendicular a um corpo. A essa distância de aplicação a um ponto de apoio nós chamamos de braço, que no caso o ponto de apoio vai ser denominado também polo. Então vejamos aqui um exemplo, tá? Na ilustração seguinte aqui no nosso slide. Nós temos aí várias posições de uma barra. Nós temos o ponto de apoio, o polo, um ponto de referência onde a barra estaria fixa. A outra extremidade estaria solta, onde receberia uma força, no caso da primeira ilustração, uma força perpendicular. Na situação em que a força está sendo aplicada, quer dizer, direção horizontal, vertical, sentido para cima, nós teríamos a tendência de rotacionar essa barra. Nesse caso, essa tendência, a força podendo produzir uma rotação, então nós temos aí um torque,
tá? A distância da aplicação da força ao ponto de fixação, polo, nós temos aí, então, a distância do braço, o tamanho do braço. Já na ilustração do meio, nós temos aí uma força que ela não está perpendicular, quer dizer, ela não forma 90 graus. Nesse caso, nós teríamos que achar a componente perpendicular a essa barra, então teríamos que fazer uma decomposição vetorial, tá? Para encontrar a força na qual iria determinar o momento. Então, já na terceira imagem, nós temos uma força paralela ao braço. Paralela ao braço, então, nós teríamos o quê? Um momento igual a zero, porque aplicando a força nessa posição, eu não teria como rotacionar essa barra em nenhum sentido, nem horário e nem anti-horário. Então, nesse caso, nós teríamos um momento ou torque igual a zero. Seguindo. Então, lembrando que momento é uma força vetorial, então nós temos o sentido horário ou anti-horário de giro, então nós temos o sinal mais ou menos para indicar o sentido de rotação. Quer dizer que não significa aumento ou diminuição, e sim se o corpo gira para a direita ou para a esquerda, ou quer dizer, no sentido em que o ponteiro dos relógios gira, sentido horário, ou contra o sentido em que o ponteiro do relógio gira, anti-horário. Convencionalmente, esse mais ou menos, ele não tem uma regra fixa. Você pode determinar para que lado você vai chamar positivo e para que lado você vai chamar negativo. Para facilitar essa convenção, normalmente a gente determina o anti-horário como positivo, que seria o sentido em que o ângulo cresce numa rotação. E o horário seria o sentido negativo, porque seria o sentido em que o ângulo decresce. Tudo bem? Então vamos lá. Temos aí a ilustração do sentido de rotação. Lembrando, isso não é uma regra fixa, você pode alterar o sinal, tá? De acordo com a sua convenção. Então nós temos aí, se momento é o produto força vezes distância, Newton vezes metro, então seria a unidade do momento dentro do sistema internacional. Já no sistema MKS, nós teríamos aí a força em quilograma, força, e a distância em metro. Então, o produto das duas unidades seria a unidade de torque ou momento no sistema MKS. Mais uma informação, né? Então, nós temos aí que o momento da força cuja reta passa pelo polo, ele vai ser igual a zero, lembrando, quando essa força for paralela. Quando essa força for oblíqua, temos que fazer a decomposição. Quando essa força for perpendicular, basta jogar na equação diretamente que a gente já vai obter o momento e observando para qual lado o corpo vai girar, eu determino o sinal desse momento. Então, vemos aí, como medir o momento, como medir o torque. Nós temos um instrumento específico para essa medida e vamos ver qual das suas aplicações, onde você já pode ter visto esse instrumento. Nós temos aí o torquímetro, né? Nós temos aí na imagem dois torquímetros diferentes. O torquímetro é um aparelho usado para apertar parafusos que requerem um torque exato. Tem parafuso que o aperto dele tem que ser exatamente numa posição com uma força correta. Caso contrário, como você costuma falar ou já ouviu falar, espanou a rosca, espanou o parafuso porque apertou demais. Ou se eu deixar frouxo, ele pode vir a soltar e causar um acidente ou causar algum prejuízo na situação na qual ele está sendo empregado. Então, o torquímetro, ele é um aparelho de precisão onde ele mede exatamente o ponto do aperto de um parafuso, de um pino ou de qualquer corpo que possa estar girando. Então, nós temos também a aplicação do torquímetro em motores, né, em oficinas, onde a gente precisa ter o aperto, o arroxo do parafuso precisamente, e os dentistas também costumam utilizar esse tipo de instrumento para implantes dentários, porque você coloca um pino para segurar um dente, né, postiço, e esse aperto, esse pino, ele não pode ser muito apertado, porque senão ele vai rachar o osso da mandíbula onde você vai ficcionar o dente. Tudo bem? Então vamos lá. Temos aí, né, um exemplo clássico de situação de torque. Nós temos aqui a demonstração da relação entre força e braço.
Quem já tentou soltar a roda de um carro, o parafuso? Às vezes você está com uma chave de roda muito pequenininha, ou então está sem a chave de roda e você não consegue, né, soltar diretamente na mão. Você pega uma chave maior, você consegue soltar com maior facilidade. O que aconteceu? Você aumentou a sua força? Não, você apenas aumentou o braço. Quanto mais distante do ponto de apoio, maior é o torque, sem ter necessariamente que aumentar a força, tá? Então, quer dizer que se eu aplicar distâncias maiores, braços maiores, o torque requer força menor. Então, é um facilitador, é uma alavanca, é um multiplicador de força. Diminui o meu esforço no processo. Tudo bem? Então, o momento resultante é a soma de todos os momentos. Às vezes eu preciso de mais forças para girar o corpo. Então, quanto mais forças estiverem atuando para girar esse corpo, cada força tem o seu momento. Então, se eu somar os momentos, eu terei um momento resultante. Então, a soma do momento resultante é a soma dos momentos de cada força individualmente atuando sobre o corpo. Nós temos aqui o equilíbrio do corpo extenso. A condição de equilíbrio é força resultante igual a zero, quer dizer que eu não vou sofrer translação, e torque igual a zero, momento igual a zero, o corpo não vai rotacionar. Veja aí as crianças na gangorra, né, que é um brinquedo simples que a gente encontra nos parques dentro dos bairros. Então, para eu considerar um equilíbrio total dos corpos, eu não posso ter movimento nem de rotação e nem de translação. Tudo bem? Seguindo. Nós temos aqui a aplicação da gangorra, né, distribuindo massas em lados opostos, onde o ponto de apoio é justamente o central. E cada força aplicada em cada lado, cada uma produz um momento de rotação diferente. Então, podemos utilizar também o momento anti-horário e o momento horário, né, para o caso da gangorra, quando o apoio ele é central. Então, para apenas duas forças, nós temos um macete. A força vezes o braço de um lado da gangorra vai ser igual a força vezes o braço do outro lado da gangorra. Se elas se igualarem, quer dizer, a gangorra não vai pender nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo. Então, eu entrei em equilíbrio, né, total. Tudo bem? Então, falando um pouquinho mais rapidamente sobre o conceito de centro de massa, que é o ponto onde consideramos concentrada a massa de um corpo extenso. Quem nunca brincou de equilibrar e girar o caderno na ponta do dedo, no meio daquela aula que você estava cansado e não conseguiu mais se concentrar? Você coloca justamente o caderno no ponto central, né, apoiado ao dedo e começa a rotacionar. Então, quer dizer que você tem ali o centro de massa e possivelmente o centro de gravidade, que é o ponto onde todas as forças se concentram. Aí, com isso, você consegue o equilíbrio. Tudo bem? Essa experiência você fazia e não sabia que você estava praticando física. Então, para os corpos uniformes e homogêneos, o centro de massa está exatamente no centro geométrico e vai coincidir com o centro gravitacional. Então, é fácil notar que para um sistema de duas partículas, o centro de gravidade está mais próximo do de maior massa. No caso, a brincadeira de equilibrar a vassoura, você não vai colocar o dedo bem no meio da vassoura, você vai colocar o seu dedo mais próximo da parte que concentra a maior massa da vassoura para poder fazer o equilíbrio. Faz essa experiência em casa que vocês vão entender melhor o nosso conceito de hoje. As alavancas, nós temos 3 tipos de alavanca que vão de acordo com a posição do apoio. Nós temos a interfixa, onde o apoio fica entre a força potente e a força resistente. A interresistente, onde o apoio fica na extremidade, a força potente, a força resistente no meio e a potente na outra extremidade. E a interpotente, onde nós temos, no caso, a força resistente numa extremidade, a força potente no meio e o eixo no extremo, nós temos a outra aplicação, a resistência. Tudo bem? Então, vamos praticar, mas eu vou deixar essa atividade para vocês depois lá no nosso portal. Então, não deixe de acessar a plataforma Eduque e até o nosso próximo encontro.